Olá, boa noite, tudo bem? Você gostou do vídeo da quinta-feira passada que eu falei sobre a Flórida? Foi muito gostoso pesquisar. Eu já sabia a grande maioria das informações, mas foi muito gostoso pesquisar. Eu gosto muito de estudar e saber mais sobre as rodovias, sobre as coisas e colocar tudo isso num vídeo só para vocês entenderem um pouco mais sobre o estado e a história do estado e como que ele é o que é hoje, né? Esse estado que nós gostamos muito de viver. Então, sem muita demora, nós vamos hoje, eu, vocês e o Vicente, vamos responder as perguntas desses inscritos maravilhosos. E nós começamos logo após a vinheta. Então, gente, o calor aqui ainda continua. Eu tô com saudade do frio. As pessoas que eu converso do Brasil têm dito que lá tá um frio. Eu fico, ai meu Deus, ai que delícia, porque aqui quase ninguém sai na rua, né? O calor é intenso mesmo. Pobres são as pessoas que têm que trabalhar na rua, né? Carteiro, os trabalhadores da construção civil. Eu fico muito sei lá. E também no norte, no inverno, essas pessoas também têm que trabalhar no inverno, né? Mas é assim, fazer o quê? O mundo gira desse jeito, né? O que a gente pode fazer? Vamos lá, então, a primeira pergunta. Renato, acompanha alguns corretores no mercado imobiliário americano, principalmente na Flórida. Olha ele assistindo os vídeos da concorrência, Orlando. Muito bonito, né? Ó, Vicente, pode assistir o quanto quiser, eles são muito bons também, tá certo? Principalmente na Flórida, onde há uma grande comunidade de brasileiros e nunca vi um imóvel no estilo colonial brasileiro. Esse estilo seria bem aceito no mercado imobiliário dos Estados Unidos? Olha, vamos abrir aqui para as pessoas. O estilo, se você ter uma ideia, eu estudei o estilo colonial brasileiro na faculdade de design aqui nos Estados Unidos, que não foi uma faculdade de jogar almofada no sofá, tá? De escolher cor de parede. Foi uma faculdade de 4 anos, bem difícil. Na verdade, nós estudamos o estilo colonial português, que foi replicado no Brasil com algumas adições e se tornou o estilo colonial brasileiro. O estilo colonial brasileiro a gente vê muito lá em Salvador, naquelas cidades lá do Rio que eu não me lembro o nome. Você lembra, Dani? Aquela cidade do Rio de Janeiro que tem aquelas casas no estilo colonial português. Petrópolis, Teresópolis, porque você é do Rio, não é? Então o Dani é do Rio. Também alguns outros lugares, Ouro Preto, né? No interior de São Paulo tem as fazendas, que tem aquelas casas maravilhosas. Então, assim, eu acho que os americanos já conhecem mais ou menos esse estilo, porque eu já vi igrejas, antigas fábricas e algumas outras coisas, principalmente aqui na Flórida, que, como você aprendeu, né, teve uma colonização espanhola e ali é tudo muito junto, né? A Espanha com Portugal, com a França, embora a França tenha um estilo arquitetônico bem diferente. Mas a Espanha e Portugal, realmente ali, eles conhecem esse estilo como estilo colonial português e espanhol. Então tem igrejas e é bem assim, respeitado esse estilo. Eu acho que se você fizesse uma casa assim, eu já vi uma casa. Por incrível que pareça, se você colocar aí no Google, casa do Obama Bin Laden, Osama, olha eu chamando o presidente de Bin Laden. Casa do Osama Bin Laden na Flórida. Você vai ver que ela tinha aqueles arcos assim, ela parece um pouco esse estilo colonial espanhol português. E infelizmente essa casa nunca foi reformada, nunca conseguiram vender. Todo mundo que comprou essa casa deu errado. Tem uma nuvem, um negócio ali naquela casa, ela foi demolida. Então
para não ter mais nenhum indício desse homem aqui nos Estados Unidos que matou muita gente, né? Nos Estados Unidos, fez muito mal para muitas pessoas, para o resto da vida delas e também em outros lugares do mundo. Então vamos lá, muito obrigado pela sua pergunta, Orlando. Pergunta número 2. Renato, aqui é o seu xará, Renato. Prazer, Renato. Renato, eu sou Renato. Prazer, Renato. Espero que esteja tudo bem por aí. Aí nos Estados Unidos, a gente sabe que não é comum ter funcionários domésticos em casa. Mas e nas empresas, lojas comerciais e escritórios? Quem faz a faxina? São os próprios funcionários? Sei que parece uma dúvida boa, mas é uma curiosidade mesmo. A pergunta feita pelo Renato Rez. Olha, Renato, aqui no nosso escritório, que é pequenininho, nós temos uma pessoa que vem uma vez por mês limpar, porque não suja. Queria que a minha casa fosse assim. A gente nunca vê um cisco no chão, nunca vê nada, não entendeu? Assim, o vidro fica sempre limpo. Então a gente tem uma pessoa que vem uma vez por mês. Muitas das coisas nós fazemos nós mesmos. O André chega cedo no escritório, ele já pega o assoprador, assopra todas as folhas que caíram lá na frente do escritório, ele já sacode o capacho. Aí a Bianca também chega, passa aspirador, a gente mesmo que lava as nossas canecas, os nossos copos. Então, assim, aqui realmente não precisa mais do que uma pessoa uma vez por mês. Nas lojas, nos supermercados e nos escritórios, essas empresas contratam uma empresa de limpeza. É uma empresa de limpeza. Então, assim, depois que o comércio fecha, essa empresa de limpeza entra e eles trabalham à noite. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, em Chicago, e ele limpa... ele trabalha nessa empresa que faz limpeza de lojas de material de construção, de supermercados à noite. Então, inclusive, eles têm aqueles tratorzinhos que já vai lavando e já vai secando. Então, ele passa nos corredores com aquele negócio, tal, e daí tem uma pessoa que vem, é uma equipe que entra, né? Tira o pó, limpa os caixas, no escritório é a mesma coisa, passa aspirador, limpa os banheiros, entendeu? É assim. Agora, esses postos de gasolina, acho que não tem ninguém, porque você vai no banheiro, é um nojo. Você fala assim, quando eu vou no banheiro lá, eu entro assim com o cotovelo, assim, eu abro a porta com o cotovelo e eu nem lavo a mão, porque a probabilidade de eu pegar uma doença lavando a mão, tocando naquelas coisas lá, é muito maior do que eu tocar em mim mesmo. Então, e eu saio de costas, dou chute na porta, assim, abro com o pé, porque assim, é um horror. Banheiro de posto de gasolina, né, de 7-Eleven, de Uau, é tudo fedido, é tudo sujo, terrível. Então, se você vier aqui, você já sabe. Pergunta número 3. Renato, ou melhor, Reinato. Oh, muito obrigado. Imagina. Reinada. Não é Reinato, não é Reinada. O rei dos corretores dos nossos corações. Muito obrigado mesmo. Depois dessa rasgação de seda, me diz uma coisa. Eu e minha amada esposa Andréia estamos nos preparando para começar a atuar como corretores aqui no Brasil, mais especificamente em Curitiba. Você poderia compartilhar algumas dicas para quem está começando na corretagem, com base nos perrengues que você já enfrentou e que a gente adora acompanhar? Ó, Marcelo, quem fez a pergunta foi o Marcelo Antônio. Olha, Marcelo Antônio, eu vou te dar dicas positivas. A primeira dica que eu daria para você é você entrar na TV a cabo e assistir aquele programa $1 Million Listing New York. Aqui nos Estados Unidos ele passa na Bravo. Eu comecei a assistir quando eu era um corretor novo. E eu assisti todas as 9 temporadas por 9 anos, todos os episódios. E eu aprendi pelo menos metade de tudo que eu sei assistindo a esse show, assistindo a essa série. Eles explicam como que eles negociam, você vê clientes difíceis,
você vê clientes fáceis, você vê a briga entre corretores, você vê o quanto eles ficam chateados quando eles perdem um cliente para um outro corretor, ou uma coisa que acontece aqui em Orlando, a pessoa vem, fala com você, anda no seu carro, passeia com você tal, e depois ela some, aí você pergunta para ela, não, eu já comprei com o fulano de tal. E você fica se sentindo usado, né? Porque aqui nos Estados Unidos não precisa ter vários corretores. Você escolhe um e você vai com ele. Se você achar que eles não estão te dando atenção e você não está gostando do atendimento, você rompe com ele e vai com uma outra pessoa. Não é ético trabalhar com vários corretores ao mesmo tempo, tá bom? Então esse é o primeiro recado que eu daria para vocês. Então, assim, assiste todas as temporadas porque você aprende mais. E aí tem Million Dollar Listing Los Angeles e depois outros e outros e outros. E quanto mais você assiste, mais você aprende. Outra dica que eu daria para vocês é o seguinte: estude muito bem a lei. Saiba muito bem a lei. Saiba muito bem os contratos. Estude os contratos para que você saiba responder e conseguir, em primeiro lugar, defender o seu cliente. Porque o corretor ele é como se fosse um advogado, né? Então, se eu estou vendendo um imóvel e um cliente vem sem corretor e quer que eu represente ele também, é como se fosse um advogado representando duas partes opostas, né? Não é bom que isso aconteça. Quando isso acontece, eu deixo claro para outra pessoa que eu represento o meu cliente. Eu falo para o meu cliente que eu estou representando também a outra pessoa. Aí nós temos que assinar um documento que diz que você não é mais um single agent do vendedor e você vira um transaction broker dos dois. Né? A lei, então assim, tem que fazer isso daí. E o seu cliente, o vendedor, ele pode negar, ele pode falar, não quero que você atenda a ele, eu quero que você atenda só a mim, tá? Nesse caso, quando você atende duas pessoas, você ganha comissão da outra parte, você ganha comissão duas vezes. Mas é bom você ter um corretor para defender os seus interesses. Não vá com o corretor do vendedor, não vá com o corretor da construtora, entendeu? Porque o bom corretor, ele consegue desconto, ele consegue negociação, ele pede inspeção, ele negocia inspeção, ele lê o contrato para ver se você não tem nada que te prejudique, entendeu? Então assim, ele é um empregado seu que você não paga. Você não paga nada, quem vai pagar é o vendedor. Tá? Então assim, tenha um corretor na hora de comprar. Então para você, Marcelo, estuda bem a lei, aprende bem sobre os contratos, estude um pouco todo dia, saiba tudo. Terceiro lugar, saiba tudo de uma casa. Saiba tudo de uma casa. Se você vê o Ryan Serhant e os corretores deles e os bons corretores, eles sabem tudo. Eles sabem que pedra é essa, que backsplash é aquele, que mobília é aquela, que madeira que é esse gabinete, que tipo de telhado é esse, que tipo de telha é essa. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um corretor aí, que apareceu para mim, que eu conheço ele inclusive pessoalmente. E o cara que estava filmando para ele, que hoje também é corretor, que tem 1 milhão aí no YouTube, perguntou para ele qual que é a diferença de quartzo e granito. E ele falou, eu não sei. E ele começou a carreira de corretor junto comigo. Então assim, como não sabe? É a sua profissão, né? É a sua profissão, você tem que saber de tudo de casa. Você tem que saber como é que do que é o telhado de telha é feito. O seguro do telhado de telha é mais barato que o seguro do telhado de telha asfáltica? Então assim, tem que saber tudo, tem que estudar, tem que se informar. Não é só vender e pegar o cheque da comissão. Tenha prazer, né? Tenha prazer em entrar nos imóveis e encontrar o melhor imóvel para o seu proprietário e achar e entender da madeira, do gabinete, porque o quanto mais você souber e conseguir informar o seu cliente, mais impressionado ele vai ficar com você, mais ele vai saber do que você sabe do que você está falando e mais ele vai te recomendar para outras pessoas, tá certo? Então,
essas 3 coisas. Estuda essas técnicas de negociação desses shows, que são maravilhosas. Estuda a lei, saiba bastante sobre a lei e estuda sobre todos os componentes de uma residência, os tipos diferentes de ar-condicionado, de limpeza de água, tal. Inclusive, agora eu vou fazer até um cursinho sobre teto solar, porque eu cheguei à conclusão que eu não sei quase nada sobre painel solar, né? Sobre energia solar. E eu quero ver se compensa mesmo, tá bom? Para depois eu também poder oferecer aqui no escritório. Agora, dicas baseadas nos perrengues que você enfrentou. Dicas baseadas nos perrengues. Por exemplo, uma dica que eu daria para você é perguntar, tá? Pergunta. Então, por exemplo, quando você estiver vendendo uma casa, uma construtora, você pergunta: o que acontece se meu cliente não pagar? O que acontece se ele atrasar um dia o depósito? O que acontece se ele não tiver o dinheiro do depósito no dia? O que acontece se o nome dele for pro Serasa? O que acontece? Você tem que perguntar tudo, porque eu já tive um cliente que fez um depósito de $40 mil numa casa de uma construtora. E aí ele chegou para mim, depois de uma semana que ele assinou o contrato, foi embora para o Brasil e falou assim: eu quero desistir. E era o meu primeiro ano como corretor. E eu liguei para a corretora, falei para a construtora, falei assim: meu cliente quer desistir. Ele falou assim: não, mas não tem desistência, não pode desistir. E eu li o contrato, a única coisa que estava dizendo é que se ele não pagasse, ele perderia o depósito. Mas não tinha nada assim, desistência. Então, assim, por isso que eu te falei, pergunta. Lê o contrato de compra e venda. Leia. A maioria dos corretores brasileiros de Orlando, da Flórida, não leram o contrato de compra e venda. Eles não sabem explicar, entendeu? Então, assim, aí ele queria desistir, eu falei: não, você não pode desistir. Ele achou que eu não queria perder a venda. Eu falei: você vai perder o seu depósito. Aí, nossa, foi uma briga. E ele queria assim: então você vende essa casa para outra pessoa. Aí eu liguei na consultora, a consultora falou: não adianta você arrumar outro cliente. Não vai trocar de pessoa e passar o depósito, não pode. Ou ele dá continuidade ou ele perde. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu os $40 mil. Cabeçudo. Só porque não sei quem falou pra ele que não era hora de comprar tal. Eu encontrei com ele depois de 2 anos em algum lugar, porque ele brigou comigo, né? Ele brigou comigo e nunca mais falou comigo. Mas eu encontrei ele na rua depois de uns 2 anos e ele falou assim: eu me arrependo profundamente de não ter dado continuidade na compra daquela casa. Se eu tivesse comprado aquela casa e tivesse alugado, hoje ela vale o dobro e mais um pouco, né? Eu não só perdi os 40 mil, mas eu perdi toda a valorização. Então esse foi um negócio terrível. Um outro foi um cliente que... olha só as histórias, né? O outro foi um cliente que ele fez o depósito de $80 mil e o banco... E no meio do caminho ele quis trocar o tipo de financiamento. E ele trocou o tipo de financiamento e aí o banco não tinha prazo para fechar no prazo da construtora e a construtora falou: vou ficar com o seu depósito. E isso aí foi um estresse. Eu vou falar para você, até chorei, viu? Eu até chorei na sala, assim, porque uma pessoa perdeu $80 mil e hoje eu não choraria não. Eu não choraria não, porque a culpa é dele. Eu falaria para ele: a culpa é tua. E uma vez que você perdeu o depósito, não adianta você contratar um advogado e você ir contra a construtora, você vai perder, porque está escrito tudo ali e você assinou. O juiz fala assim: estava escrito aqui, ó. Você sabia? Sabia. Você leu? Leu. Você assinou? E não adianta falar assim: eu não li porque estava em inglês. Aí que o negócio fica pior para você. Eu sei que
Na véspera, eles vieram todos para os Estados Unidos, foi aquela briga, o filho brigou e gritaria dentro da imobiliária que eu trabalhava tal. Na véspera, eu cheguei para eles e falei para eles assim, olha, vamos levantar esse dinheiro para comprar a sua casa. Eu falei, eu tenho 50 mil. Aí ele falou, verdade? Eu falei, vamos levantar esse dinheiro e pagar essa casa à vista. Porque a casa era 300 e 287. Eu falei, a gente precisa de 200 mil, eu tenho 50, você precisa de 150. Aí ele falou que não sei, ele falou com não sei quem e conseguiu 50 mil do genro e conseguiu 30 mil dali, ligou para um outro amigo, conseguiu mais 10, não sei o quê. E o meu broker, na época, também emprestou mais uns 60 mil dólares. Eu sei que a gente pegou todo o dinheiro, a imobiliária chamou um advogado, fez um contrato de empréstimo para mim, com ele, do broker com ele, das pessoas que ele pegar, ele assinou todos os contratos e ele pagou a casa à vista, ele não perdeu dinheiro. E a gente conseguiu salvar não só a casa dele, como também o depósito dele de 80 mil. E depois de mais ou menos uns 30 dias, ele me pagou de volta. Legal essa história, né? É um perrengue, isso é um perrengue. Agora, posso te contar um detalhe? Depois de uns 4 anos, a mulher dele me liga e fala, olha, nós vendemos a nossa casa com uma corretora e essa corretora também vendeu pra gente uma outra casa. Eu queria que você fosse lá para dar umas ideias de decoração. Puxa vida, né? Eu emprestei 50 mil para ele, não esperava nada de troca, mas uma coisa assim, eu sou super leal com os meus clientes. Eu sou leal, eu empresto dinheiro, já emprestei dinheiro meu. Essa não foi uma vez só não, viu? Já tive cliente que precisou de 10 mil, não tinha de onde tirar e eu vou lá, empresto, depois me paga. Já aconteceu várias vezes, eu sou super leal, eu faço tudo, mas eu espero a mesma coisa em troca. Né? E aí eles foram lá, venderam com uma outra pessoa, compraram com uma outra pessoa. Eu falei, eu vou lá dar ideia do quê? Que ideia? Né? Eu falei, não, chega. Foi pro caderno, né? Pro caderninho. Então assim, Marcelo, e assim, faça sempre tudo com prazer, tá? Faça sempre tudo com prazer. Não faça uma coisa, por exemplo, contei essa história, né? Desse cliente que eu ajudei e ele no final virou as costas para mim. Isso não é uma ferida, isso é uma cicatriz, né? As pessoas gostam de ver a cicatriz, porque toda cicatriz tem como se chama? Tem a moral da história, tem uma lição para aprender. Toda cicatriz a gente tem uma lição para aprender. Agora, ferida ninguém gosta de olhar. Então, por exemplo, essas pessoas que vão no Instagram e choram, no Instagram, isso aí é ferida. A ferida a gente não mostra, a gente cura ela sozinha. Depois que ela virar cicatriz, aí a gente conta a história e mostra para as pessoas. Então, é isso que eu queria falar. Você faça as coisas com prazer, essas coisas vão acontecer, esses dissabores vão acontecer, fazem parte da profissão, mas tudo que você faz com prazer não parece que você está trabalhando, né? Cada cliente satisfeito que vem te abraçar e dizer que eu consegui, você ajudou ele a conseguir a casa, você vai ver como isso enche a sua vida de coisas boas, né? E eu espero que você e sua esposa sejam muito bem sucedidos no mercado de real estate aí em Curitiba, tá bom? E eu sei que muitos corretores me acompanham por aqui, viu? Do Brasil e daqui de Orlando também. Eu fui um dia no encontro dos corretores e eles... muitos vieram falar comigo e me parabenizar pelo canal. Muito obrigado. Agora, esses corretores que assistem aqui, tem alguma experiência, algum perrengue para contar pra gente aí? Escreve aí no comentário, eu vou querer ver. Eu adoro ler essas histórias. E agora nós vamos para a última pergunta. Renato, estou acompanhando alguns terrenos em Ocala e tenho interesse em adquirir um deles. Gostaria de saber quais são os prós e contras de comprar um lote morando no Brasil. Quais são os custos envolvidos, como impostos e taxas de manutenção? Existe previsão de valorização desses terrenos?
E é verdade que o proprietário pode ser multado se não fizer a limpeza do terreno? Olha, Daniel, depende, tá? Eu tenho um cliente que comprou esse ano aqui 4 terrenos lá em Ocala. 4 ou 3, não me lembro mais. Eu só fiz mesmo porque eu gosto do cliente e porque assim, você vai comprar um terreno de 20 mil e a comissão é $400, $500, não paga nenhum trabalho da gente. O trabalho do Transaction Coordinator, o trabalho do Ricardo, o meu trabalho, $400 a gente divide assim, 150 para cada um, não compensa nem fazer, tá? Porque é um valor baixo e a comissão baixíssima. Então assim, dá trabalho igual uma venda de uma casa grande e você não ganha praticamente nada. Mas no lado do comprador, eu acho que deve comprar mesmo. Por quê? Porque há 2 anos eu lembro que os terrenos lá estavam 25, 28, 30. Hoje eles estão 40, 50, os bons terrenos. E as construtoras estão comprando tudo que elas conseguem. Elas estão comprando todos os terrenos que elas conseguem. Que eu diria assim, 2 coisas que você deve ficar atento lá em Ocala. Se você for comprar um terreno que tem uma mata, né, que ele vai ter que ser desmatado para usar, você não precisa limpar ele, nem precisa manter, ele pode continuar lá sendo uma mata. Tá? Então essa é uma coisa melhor. Se ele tiver entre casas e ele já foi desmatado, mas ele começou a crescer a grama e virar um matagal, aí esse daí você tem que ficar mandando limpar. Você pode contatar pessoas lá em Ocala que vão e limpam esse terreno uma vez a cada 2 semanas por $120 por mês, tá? Para você comprar à vista não tem muitos impostos nem taxas, né? Não, é quase nada. Então, você paga o cartório, que é uns $600, mais uma coisinha ali e o negócio está fechado, tá? Você pode procurar a gente, que a gente tem corretores, eu mesmo não faço, mas o Ricardo, o Cadu, a Priscila, tal, eles podem achar o lote para você e você compra lá. Agora, Renato, você vai lá olhar o lote para mim? Não vou. Não, porque é 1h40 de ida, 1h40 de volta para uma comissão de $400. Você já tá ficando mercenário, Renato. Não, assim, é muito tempo. Eu não gosto de dirigir muito longe assim, mas dá para ver pelo Google. Nós temos pessoas que moram lá, que podem ir lá tirar uma foto pra gente. Lógico, tem que pagar, porque ninguém faz nada de graça, tá? Ninguém faz nada de favor. Então, tem uma pessoa que pode ir lá fotografar pra gente e tal, mas geralmente do Google você pode decidir. Existe previsão de valorização desses terrenos? Sim, existe. A maior valorização dos Estados Unidos inteiro, porque Ocala é a cidade que mais cresceu nos Estados Unidos em 2024. Então esses terrenos dobraram de preço em 3 anos. Imagina se você consegue comprar uns 4, 5 e segura ele 4 anos, né? A hora que tiver um monte de casa, que eles vão valer 80, 90 mil cada um. Cada um. Então assim, faz. Agora, tem um problema só lá em Ocala, que na hora de vender, se o terreno tiver ninho de tartaruga, aí vão querer um desconto de 10 mil, porque essa tartaruga, você não pode pegar essa tartaruga pelo pescoço, enfiar ela no seu carro e soltar ela lá longe, entendeu? Uma vez que foi visto que tem um ninho de tartaruga lá, tem que ser retirado por ambientalistas. E custa hoje 8 mil, 10 mil dólares. Aí na hora de vender, então assim, você tá no Brasil, você não vai ficar olhando se a tartaruga se mudou para lá, né? Ou se você pode tirar. Você pode tirar, se for antes lá e ver que tem, você tira, move. Eu não sei se eu tô falando besteira, né? Depois você é penalizado, você é preso na prisão americana, porque eu falei que você pode pegar a tartaruga. Eu acho que você não pode pegar, não. Mas existe esse problema das tartarugas lá, delas fazerem ninhos, e eu não acho que elas ficam 4 anos no mesmo ninho. Mas um terreno que é mata,
que já está de mata, ele não tem que ter manutenção e não vai ter ninho de tartaruga lá também. E se depois lá na frente você vai querer vender o terreno e você pede para fazer uma inspeção e tem ninho de tartaruga, tenho certeza que você consegue negociar alguém que tire por 6, né? E aí você vende ele, em vez de vender por 90, vende por 84, tá bom? Então tá, obrigado Daniel da sua pergunta, nós vamos terminar aqui porque eu e o Vicente, nós estamos cansados, né? Nós gravamos, você não sabe, mas nós gravamos, quantos foram, Dani? 3 Renatos Responde. Então eu falei sem parar por 1h30 e ainda gravei um vídeo de manhã, ainda tenho mais um vídeo para gravar. Então a nossa pilha Duracell já está acabando, tá? Tá acabando, mas assim, eu gosto muito desse canal, eu gosto desse quadro e se eu tivesse mais tempo eu faria mais um dia da semana. Você quer mais um dia da semana? Você quer mais um dia da semana? Escreve aí nos comentários, vamos ver o que acontece. Tá bom? Um ótimo fim de dia para você, um ótimo resto de domingo. Eu espero que você descanse bem e tenha uma semana abençoada. Na quinta-feira eu encontro com vocês de novo às 18 horas, tá bom? Tchau, tchau!